Boa noite, estamos iniciando mais um podcast Além do Divã e hoje nós iremos ter como tema o que é castração em psicanálise. Fique à vontade para deixar sua dúvida, comentário e ao final da live irá ficar salvo aqui no Instagram e você pode ficar à vontade para assistir todos os nossos conteúdos que estão lá no nosso canal do YouTube também. Estou aguardando aqui José Aldo para a gente iniciar nosso bate-papo e podem ir deixando as dúvidas de vocês aqui no chat. Boa noite. Fabiola? Boa noite, José Aldo. É porque eu estou com delay aqui na internet, dando esse retorno aqui. E vocês vão sentir um pouquinho de atraso na minha fala hoje. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso Além do Divã, que a gente está indo super bem nesse primeiro ano de Divã, né, José Aldo? Sim. Trazendo aqui a psicanálise para nosso público, não só da psicanálise, mas também outros que estão interessados também da educação, a área do direito também, que já passou por aqui, da área social, da área da filosofia, todas as áreas aqui discutindo psicanálise com o José Aldo, no bate-papo aqui super legal. E hoje a gente vai falar, aqui ter como tema, o que é castração em psicanálise. Já estou colocando aqui embaixo para ficar como tema fixo. E nosso programa aqui é semanal, como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos aqui. E nosso programa é especial para vocês. Quando a gente encerra aqui, vocês veem que a gente deixa sempre salva aqui nossa live, vocês têm a disponibilidade para assistir novamente. Também deixar dúvida, perguntas, sugestão, comentário. E estamos abertos aqui para vocês. Sintam-se à vontade, o nosso programa vai começar. E teremos aqui José Aldo Souza Silva, é psicanalista e também psicólogo, ministra curso, é membro da Orla, que é o Centro Psicanalítico do Maranhão. Seja bem-vindo, José Aldo, boa noite, pode ficar à vontade. Eu estou vivendo. Primeiramente, eu quero agradecer, né, mais uma vez, estar por aqui no programa Além do Divã, né, quero agradecer a presença de todos, daqueles que já chegaram e daqueles que ainda não chegaram e que ainda vão passar por nosso programa Além do Divã. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa feito especialmente para você e por você, e de estar aberto a sugestões, né? Qual o tema que vocês gostariam que nós comentássemos aqui, do agrado de vocês. E eu queria aproveitar o momento também para parabenizar a Fabiola, né? A nova filósofa, né? Fazendo parte da família da filosofia, né? Parabéns por ter passado no vestibular da UEMA e mais uma conosco, né? E quero dizer que é uma honra estar com vocês e nós vamos falar sobre esse tema, né? Castração. O que é a castração em psicanálise, né? Tudo bem? Fabiola? Fabiola me abandonou. O retorno aqui, José Aldo, eu estou lhe ouvindo. Vai acontecer isso hoje no nosso programa, mas não se preocupe. Eu estou lhe vendo, por que eu não estou lhe vendo? Você não está me vendo? Não.
mas eu estou lhe vendo. Eu espero que o nosso público esteja nos vendo e acompanhe a gente. Não estou devendo. Deixa eu ver aqui. O negócio é porque eu estou com um problema no meu celular. Eu tive que mudar para outro celular para ver se dava certo a gente fazer o nosso podcast hoje. Mas vamos lá. Espero que o nosso público esteja nos acompanhando. Então, o Eu que quero lhe é parabenizar. castração e psicanálise? Oi? Eu falei que eu estava querendo lhe parabenizar por você ter passado vestibular em filosofia, mais uma filósofa, né? Obrigada, José, pelas Parabéns, felicitações. né? E fiquei muito feliz de saber. E é uma honra tê-la fazendo parte do mundo da filosofia, né? E da psicanálise. Parabéns, viu? Pois é, a questão da filosofia, porque a psicanálise tem muito da filosofia. E aí, para poder compreender mais, precisa fazer mais essas leituras. E, na oportunidade, fazer um curso é muito bom. Já que estava aberto, eu achei um momento mais que importante de entrar e de fazer, né? Filosofia e também estar estudando psicanálise junto, fazendo os dois ao mesmo tempo. Vamos ver se dá certo fazer os dois. Então, Fabíola, vamos lá. Vamos falar sobre castração, complexo de castração. Mas antes de entrarmos no complexo de castração, eu quero entrar porque o complexo de castração, podemos dizer que ele está articulado, né? Junto com o complexo de Édipo, né? Eu acho que eu queria falar um pouco de Édipo, da história de Édipo, não de Édipo propriamente, do complexo de Édipo, né? Mas ele está funilado. Me veio à mente aqui a saga de Édipo, né? Nós sabemos que no mito de Édipo, Laio, né, que era o rei da cidade de Teba, ele era casado com uma bela mulher chamada Jocasta, e que ele foi advertido certa vez pelo oráculo, ou seja, que o oráculo era uma resposta que os deuses davam a quem o consultavam, né? Então, ele foi consultar o oráculo e o oráculo disse para ele que ele não poderia gerar filho. E se esse aviso fosse desobedecido, ele seria morto pelo próprio filho, né? E muitas outras desgraças surgiriam a partir daí. Então, a princípio, né, o homem, como é teimoso, a princípio, Laio, ele não acreditou. E aí ele teve um filho com Jocasta. E quando a criança nasceu, né, ele ficou cheio de remorso e com medo da profecia. O que é que aconteceu? Ele ordenou que esse recém-nascido fosse abandonado numa montanha com os tornozelos furados. Daí Édipo significa mancar, pés inchados, né? Um neurótico que está sempre mancando, com pés inchados, né? Pés tornozelos furados, amarrados por uma corda, né? Foi provocado uma ferida, né? Que essa ferida, que é a origem, podemos dizer, do nome Édipo, que significa, de fato, Édipo significa pés inchados. Por isso, alguns psicanalistas dizem que nós estamos, o neurótico está sempre como Édipo, mancando, tropeçando em tropeço, não conseguindo caminhar direito na vida, né? Então, o que acontece? O menino Édipo, ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque alguns pastores o encontraram e o levaram para a cidade de Corinto, né? Chamado Polibo. Polibo foi quem o criou, né? E o criou como se fosse seu filho legítimo. Já adulto, Édipo, ele ficou sabendo que era filho adotivo. E aí ele, surpreso com isso, ele viajou em busca desse mesmo oráculo, né, que tinha falado ao pai que ele não poderia ter filho, e ele vai em busca desse mesmo oráculo, né, o oráculo de Delfos, que é esse mesmo oráculo que Sócrates foi lá perguntar quem era o homem mais sábio, e o oráculo disse que era ele, Sócrates. Então, Édipo foi lá, nesse oráculo de Delfos, para conhecer o mistério do seu destino. E aí
o oráculo revelou que o seu destino era matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. Olha aí, matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. Esse era o destino de Édipo, né? E espantado com essa profecia, Édipo decidiu, né, deixar Corinto e foi a rumo à direção de Tebas, em direção da cidade de Tebas. E no decorrer da viagem, ele encontrou-se com Laio. Lembramos que Laio era o próprio pai dele. Ele não sabia. Então, se encontra com Laio e de forma... Eles vão passando pelo caminho, segundo a mitologia. E aí o rei Laio que era rei, ordenou-lhe que ele deixasse o caminho livre para que ele pudesse passar. E aí Édipo desobedeceu. E sem saber, desobedeceu a ordem do rei, né? E aí essa ordem dele desconhecido, e a partir dali explodiu-se então, eles começaram a brigar entre si, ambos começaram a travar uma luta, na qual Édipo matou Laio. Édipo matou Laio sem saber, aqui que é a máquina freudiana, sem saber que tinha matado o próprio pai. O próprio pai. E aí Édipo prosseguiu sua viagem para Tebas e no caminho ele deparou-se com um monstro, com a Esfinge. Um monstro que era metade leão e metade mulher, que lançava enigmas aos viajantes e devorava a quem não conseguisse decifrar o enigma. Então, o monstro, ele atormentava os moradores de Tebas, né? Então, o monstro, a Esfinge propôs, né? Aí um enigma foi proposto pela Esfinge, que era o seguinte: qual o animal, o enigma foi isso, qual o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Édipo respondeu: é o homem. Né? É o homem. José Aldo, eu não estou... Está me ouvindo? Então, Édipo... retornou. Essa sua fala foi cortada. Então, quando você começou a falar de Édipo que viu a Esfinge. Sim. Então, vamos voltar. Existia um monstro, a Esfinge, que atormentava os moradores de Tebas. Então, Édipo se depara com essa Esfinge, né, que era metade leão e metade mulher, e lançava os viajantes e devorava quem não conseguisse decifrar o enigma. Então, o enigma proposto por essa Esfinge, por esse monstro, era: qual o animal que de manhã tem 4 pés, 2 no meio-dia e 3 à tarde? E Édipo respondeu: é o homem, pois na manhã da vida significa a infância, ele engatia com os pés e mãos. Ao meio-dia, que é na fase adulta, ele anda sobre 2 pés. E à tarde, que é a velhice, necessita de 2 pernas e apoio de uma bengala. Então, curiosa por ver o enigma resolvido, o monstro, a Esfinge, era o quê? Ela se suicidou, se matou. Certo? Então, aí o que acontece? O povo de Tebas saudou Édipo como seu novo rei e deram-lhe como esposa Jocasta, a própria mãe, a viúva de seu pai Laio. Né? Ignorando tudo isso, Édipo não sabia, segundo a lenda. Édipo casou-se com a própria mãe sem saber. Mas aí uma violenta peste, né, assolou toda aquela cidade. E aí ele foi consultado o oráculo. E o oráculo respondeu que toda aquela peste não findaria enquanto o assassino de Laio não fosse castigado. Então, ao longo da investigação, para descobrir os criminosos, toda a verdade foi esclarecida. Inconformado com o destino,
Édipo descobriu que era ele que tinha matado o próprio pai, lá o rei. Édipo, o que ele faz? Ele arranca seus próprios olhos e Jocasta, que é a sua própria mãe, enforcou. Né? E aí Édipo deixou Tebas com um andarinho, vamos pensar hoje, partindo-se para um exílio na cidade de Colônia. Então, e aí esse Édipo, e aí é que Freud parte do conceito de Édipo, e aí Freud vai dizer uma coisa muito interessante. Eu acho linda essa parte de Freud. Ele vai dizer que a história do rei Édipo, ele vai dizer que seu destino nos comove. Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido nosso. Porque o oráculo lançou sobre nós, antes de nascermos, a mesma maldição que saiu sobre ele. E aí Freud vai dizer, é destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para a nossa mãe e nosso primeiro ódio e primeiro desejo de assassino para nosso pai. E aí Freud conclui, nossos sonhos nos convencem de que é isso que acontece. Então, o rei Édipo, que assassinou Laio, seu pai, e se casou com Jocasta, sua mãe, simplesmente nos mostra, segundo Freud, a realização de nossos próprios desejos infantis. Linda essa colocação. Então, a partir desse mito, Freud vai falar sobre o complexo de Édipo e que está alinhado com o complexo de castração. Então, o que seria o complexo de castração? Então, Freud, vamos pensar aqui entre o amor narcísico entre o amor narcísico pelo pênis e o amor incestuoso, esse amor é de piano, pela mãe, o menino escolhe o pênis. Tá me escutando, Fabiola? Sim, estou lhe escutando. Só tem alguns pequenos cortes, mas não está atrapalhando na sua fala, não. Tem que organizar esse celular para a gente não ficar voltando. Então, a partir daí, Freud descobriu, por ocasião de um trabalho com um menino de 5 anos, o pequeno Hans, ou o pequeno Joãozinho, aquilo que ele iria chamar de o complexo de castração. E foi através das análises também desse garotinho, mas também apoiando-se nas lembranças da infância de seus pacientes adultos, que Freud destacou esse complexo descrito pela primeira vez, o complexo de castração foi descrito pela primeira vez em 1908. Então, através dessa lembrança da infância, de seus pacientes adultos, através desse caso do pequeno Han, foi que Freud descobriu o complexo de castração. Então, o que seria a castração em psicanálise? Em psicanálise, o conceito de castração não corresponde a essa acepção habitual de mutilação dos órgãos sexuais masculinos. Mutilar, castração não é mutilar os órgãos, mas sim significa na psicanálise uma experiência psíquica completa, inconscientemente. Então, essa experiência é uma experiência psíquica completa que é inconscientemente vivida por uma criança por volta dos 5 anos de idade. Então, Freud chamou isso de castração, essa experiência psíquica, né, que a criança vive a partir dos 5 anos de idade, que foi o caso do pequeno Han, né, que tinha fobia a cavalo. Então, o aspecto essencial dessa experiência de castração consiste no fato de que, pela primeira vez, a criança ela reconhece, né, ao preço da angústia, de uma angústia, a diferença anatômica entre os sexos. Então, a experiência inconsciente do complexo de castração é incessantemente renovado
isso é algo renovado ao longo de toda a nossa existência e particularmente recolocada, né, em jogo na cura analítica do paciente adulto. Então, por isso Freud vai dizer que a criança é o pai do homem. Né? Então, um dos objetivos da experiência analítica, nesse sentido, seria, com efeito, possibilitar e reativar na vida do adulto essa experiência que nós atravessamos na infância. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem. E você que está nos acompanhando, pode ficar à vontade, caso tenha dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade de comentar aqui que a gente vai respondendo. E é interessante, né, João? Sim. Pode ficar à vontade, Fabiola. É interessante. Como para acontecer a castração, primeiro temos que passar pelo complexo de Édipo, né, José? Castração, complexo de Édipo, então, os dois estão funilados, né? Estão juntos. Né? O complexo de Édipo seria o desejo incertuoso pela minha mãe. Né? Incertuoso, daí muito paciente, algum sonho com a própria mãe, desejo a própria mãe, sonho em relações sexuais com a mãe, e assim sucessivamente. Né? Então, o primeiro tempo do complexo de castração é aquele momento em que acredita que todo mundo tem um pênis. Né? Trata-se do momento preliminar das crenças infantis de que não haveria nenhuma diferença anatômica entre os órgãos sexuais, tanto masculino como feminino. E essa crença, né, é que Freud, que é constatada por Freud em todas as crianças, meninos e meninos, né, que constitui, Freud vai dizer, a pré-condição obrigatória do processo de castração. Porque a descoberta da realidade de um ser próximo, que não possui esse atributo, vamos pensar assim, comportamento universal, né? Mãe, por exemplo, a mãe, a irmãzinha, etc., faz com que o quê? Faz fracassar a crença da criança e abre o quê? E abre, a partir daí, vai abrir um caminho para a angústia. Um caminho para a angústia de um dia, né? De um dia ficar ela própria, similarmente, também despossuída desse órgão, já que, pelo menos, isso se revelou se desprovido do pênis. Então, pensa. E aí o menininho vai pensar, pensa o menininho, na posse do teu próprio pênis, que já, doravante, já não está mais garantida. E aí, repetindo, portanto, a pré-condição da experiência psíquica de castração, que é essa ficção da posse universal do pênis. Porque no primeiro momento, todo mundo tem um pênis, a crença universal do pênis. Né? Em síntese é isso. Todo mundo acredita. Né? O complexo de Édipo é esse. No primeiro tempo, a universalidade do pênis. Todo mundo tem um pênis. Tanto menino como mulher tem um pênis. No segundo tempo, né, esse pênis é verbalmente ameaçado pelo pai. Pelas palavras, né, a criança vai vendo, né, o pai disso, o pai daquilo, a presença do pai já o ameaça. E aí, no terceiro tempo, o pênis é ameaçado. E é o que surge a partir daí, surge a visão do corpo nu da mulher. Né? Surge essa visão do corpo nu da mulher, que é muito interessante, que essa visão do corpo nu da mulher, né, que é esse segundo tempo, né, que é o segundo tempo, que nessa época, o pênis é ameaçado, e essa época é as ameaças verbais que visam proibir a criança suas práticas autoeróticas, pega naquilo, a criança começa a se tocar, né? E aí a criança vai ser obrigado a renunciar às suas próprias fantasias incestuosas. Né? Ela renuncia por causa dessa verbalização, dessas ameaças,
e ela vai renunciando às suas fantasias, essa relação autoerótica que ela tem consigo mesmo, né? E que explicitamente, e aí essas ameaças vão colocar a criança em sentido de guarda contra a perda desse seu membro, né? E aí ele começa, caso venha perseverar, e aí em suas papalções, né? Papalções de se tocar, né? Tá? E aí começa a ter várias advertências, né? Advertências parentais, e aí vai tirar o menino tira do menino toda e qualquer esperança que um dia podemos pensar em tomar o lugar do pai na relação com a mãe. E aí surge o que? A ameaça de castração, que visa o pênis, mas seus defeitos, é importante aí, incidem, né, sobre a fantasia do menino que um dia possa ser o objeto amado, que é a mãe. E aí, a partir disso, que ele deverá renunciar. E aí surge as demonstrações verbais, em particular essas demonstrações verbais, compartilhadas pelos pais, que não é direta, mas é progressivamente, e a criança vai se internalizando. Essa criança internaliza todo esse discurso, e daí é que vai surgir propriamente. Isso aí seria a origem do superior, né? Então é importante que essas advertências parentais, que só terão influência na criança uma vez que ela passe terceiro tempo. Então, e aí, a partir desse momento, no terceiro tempo, a criança vai perceber que existe seres sem pênis. E aí, quando eu percebo que o outro não tem pênis, o meninozinho vai brincar com a meninazinha e vê que ela não tem, vai brincar com outro menino e tem, e outro não tem, e ele começa a perceber que existe seres que têm pênis. Lembrando que isso aí é uma fantasia, né? A respeito sobre uma fantasia do menino, que é essa castração, que é algo inconsciente, né? Então, e esse tempo é que vai dar a descoberta, nesse terceiro tempo é que vai dar a descoberta visual da região genital feminina. É o momento que a criança brinca com a coleguinha e vê que ela não tem, né, esse órgão precioso, esse pênis, né? E nesse estágio, a região genital feminina, que se apresenta aos olhos da criança, não é, podemos ter o órgão feminino, mas antes uma zona, podemos chamar assim, purbiana do corpo da mulher. E aí, o que é que a criança descobre visualmente? Naquele momento ali, não é, podemos pensar, a vagina, mas a falta do pênis. A criança vê que o outro é desprovido de pênis. E aí, nisso, o que é que acontece? O menino não parece ter nenhum interesse nisso. É normal, né? É normal, por essa falta, mas aí ele começa a pensar nas lembranças das ameaças verbais que ele ouviu durante o segundo tempo, que vem antes, podemos dizer que vem antes de conferir sua significação plena da percepção visual de um perigo que está ali, que é negligenciado. E aí o que acontece? Um belo dia, dá-se que o menino, orgulhoso de sua posse, de ter um pênis, tem diante de seus olhos a região genital de uma menina. E aí, a partir daí, ele é forçado a se convencer da falta de pênis, não ser tão parecido com ele. Ele percebe que existe seres sem pênis, né? E a partir desse fato, a perda de seu próprio pênis, ele começa a pensar nessa perda do próprio pênis, torna-se também uma coisa passível de ser representada. E aí, a ameaça de castração vai começar a fazer efeito só depois, né? Porque dado esse apego afetivo narcísico que a criança tem pelo que o menino tem pelo pênis. Então, o menino não pode admitir, ele começa a pensar que ele não pode admitir que existam seres
semelhante a ele, que seja desprovido do pênis. Então, por isso é que quando, na primeira percepção visual da zona genital da menina, surge um preconceito tenaz, né? E a crença em que é impossível, e aí ele começa a pensar que é impossível haver seres humanos sem pênis. E aí ele resiste a uma resistência intensamente sobre essa evidência. Então, e aí começa o valor afetivo que ele atribui ao seu corpo, que é tão intenso, né? E aí que ele não pode imaginar para ser uma pessoa que seja parecida com ele, que não tenha esse elemento primordial. E aí o que acontece? O menino prefere defender, né, essa ficção que forjou para si mesmo, em detrimento dessa realidade da falta. E aí, em vez de reconhecer a ausência radical do pênis da mulher, a criança teima em lhe atribuir um órgão peniano, né? Suprindo com um comentário. A menina tem um pênis que ainda é pequeno, mas ele vai crescer, porque ele acredita que a menina tem um pênis que vai crescer, ele começa a acreditar nisso. E aí, a angústia de castração vai surgir a partir do momento, que é o quarto tempo, vamos pensar assim, é que ele vai perceber que a própria mãe também é castrada. E aí, quando ele percebe, ele olha o corpo de uma menininha, não tem. Olha o corpo de outra menininha, não tem. Ele já começa a ficar pensando naquilo. Lembra das ameaças do pai, não faz isso. E depois dos familiares, não pega isso, não faz isso, tira sua mão daí. E aí isso vai crescendo dentro dele. E aí, mas a angústia de castração, que ela vai surgir, principalmente toda a angústia do fato é a angústia de castração, e aí, a partir do quarto tempo, ele vai perceber que a própria mãe não tem o pênis. Vai perceber que a mãe é castrada. E é a partir daí que surge, propriamente, a emergência da angústia. Né? Porque ele vai perceber, ele olhou o corpo da menina, não tem. Da outra menina não tem. Do outro menino tem, da menina não tem. E aí, mas ele acredita que ainda vai crescer. Mas a angústia total é quando ele se depara, de fato, com o corpo da própria mãe nu e ele percebe que lhe falta algo, que há um furo entre a perna, que há uma ferida entre a perna. E a partir desse, que ele constata isso na própria mãe, é que surge a emergência da angústia. Porque ele vai descobrir que minha mãe é castrada. Seja bem-vinda, dona Patrícia. Então, a partir desse momento, dessa visão, que não é o corpo de uma menina, que não é um corpo qualquer, mas é o corpo da própria mãe, e aí, a partir quando ele percebe que a própria mãe é castrada, e aí que começa, de fato, a angústia de castração, a emergência da angústia. Tudo bem, gente? Fabíola? Porque a criança, ela acredita, o menino acredita, né? Fabíola? Então, a despeito da percepção visual do corpo da menina, o menino ele continua a preservar sua crença, porque ele acredita que todas as mulheres mais velhas e respeitáveis, como sua mãe, são dotadas de pênis. Ele acredita que as menininhas não têm, mas as mulheres mais velhas, elas têm, são dotadas de pênis. E aí, mais tarde, o que é que acontece? Mais tarde, ao descobrir que as mulheres podem dar à luz, e aí o que acontece? O menino se apercebe de que também sua mãe é desprovida do pênis. E aí é nesse momento, é nessa visão, podemos pensar, nessa visão, quando ele se depara, né? Quando ele se depara com essa imagem nu do corpo da mãe, e ele percebe que a mãe também é uma mãe faltosa, é uma mãe desprovida de pênis, aí surge o quê? Surge a angústia de castração. E aí surge
angústia de castração. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Fabiola? Fabiola tá por aí? Tô, José Aldo, é porque tá dando uma demora de abrir algumas coisas aqui na tela para mim. Sim. Mas quem está acompanhando aqui, eu creio que deva estar nos assistindo nós dois aqui com a tela dividida. E podem ficar à vontade para deixar a dúvida, o comentário de vocês. Boa noite aqui para Ramos, que passou por aqui. Patrícia também. Podem ficar à vontade de comentar aqui, pessoal. A gente hoje tem como tema o que é castração e psicanálise. José Aldo já veio falando aqui desde o princípio sobre o complexo de Édipo, como é que acontece. E estamos agora falando sobre como se dá a castração no menino e também na menina. Podem ficar à vontade. Então, a partir do momento que ele percebe que as mulheres mais velhas, que ele descobre que as mulheres podem dar à luz, e que as mulheres mais velhas, mais respeitadas com sua mãe, que ela acredita que estão dotadas de pênis, e mais tarde ele descobre que as mulheres podem dar à luz, e ele percebe que também sua mãe é faltosa, é desprovida de pênis, que há um furo entre as pernas, e é nesse momento, é nessa visão que o angustia. É nessa visão, né, que surge realmente, podemos dizer, a angústia de castração. Por isso, Freud vai dizer que toda angústia, no fundo, segundo Freud, seria angústia de castração. E aí, a partir do momento que ele vê um corpo, esse corpo feminino, aí vai abrir o caminho o caminho para a angústia, o caminho para a angústia da perda do órgão peniano. Né? E aí ele começa a se angustiar com isso, por meio de perder o pênis. Mas ainda não se trata também dessa angústia de castração propriamente dita. Né? Porque para que o complexo de castração se organize efetivamente, ou seja, para que essa ameaça de castração seja uma ameaça significada pela visão das partes, podemos dizer, das partes genitais femininas, e aí a partir daí seja um sinal de angústia, vimos que é necessário também uma intervenção de um outro fator. Qual seria esse outro fator? Seria a percepção do corpo da mulher desperta no menino. Porque a percepção do corpo. Oi. Começou a falar da ameaça de castração, sua voz sumiu. Tem como você dar uma retornada? Não sei se para quem está nos acompanhando também aconteceu isso, só que para mim sumiu um pouco da sua fala. Da ameaça de castração. Né? Então, mais tarde, o que acontece? Eu descobri que as mulheres podem dar a luz ao menino, a criança se apercebe de que também sua mãe era desprovida de pênis, e é nesse momento, quando ele percebe que a mãe é desprovida de pênis, é que surge a angústia de castração. E ele começa a temer a perda do seu órgão, né, do seu órgão peniano. Mas ainda aí também não se trata da angústia de castração propriamente dita. Porque para que o complexo de castração se organize efetivamente, ou seja, para que a ameaça de castração seja uma ameaça significada pela visão, né, significada pela visão dessas partes genitais femininas, e aí, a partir daí, que seja de um sinal de perigo, vimos que é necessário também a intervenção de um outro fator. Que seria esse outro fator? A percepção do corpo da mulher. Porque a percepção do corpo da mulher vai despertar no menino a lembrança de suas ameaças verbais na sua fase alterótica. O menino gostava de tocar, não pega nisso, não faz isso, não pega no pipi, por exemplo. Isso vai sendo introjetado na criança e a partir daí que surge o supereu. E aí, quando ele percebe que a mãe é castrada, que a mãe é faltosa, ele também vai perceber que será que foi meu pai que castrou a mamãe? E aí ele fica com medo. Aí nós lembramos do Édipo, né? No momento do Édipo, que ele vai dizer o que a criança, ao perceber isso, ele vai dizer entre o amor narcísico pelo pênis e o amor incestuoso pela mãe, o menino escolhe o pênis. Então, porque ele acredita, né,
quando ele vê essa percepção da mulher, e aí desperta nesse menino a lembrança de todas aquelas ameaças verbais, né, que são reais, ou pode ser também imaginárias, que foram anteriormente, como eu falei, proferidas pelos pais, né, visando o que? Interditar o prazer, que era extrair, né, podemos dizer, dessa excitabilidade de seu pênis, de brincar com o pênis. E aí, a visão da ausência do pênis na mulher surge o que? De um lado, surge a evocação auditiva das ameaças verbais, parentais, também de outros parentes, e define o que? As duas condições primordiais de completa castração. E é daí, a partir desse momento, quando ele se depara com o corpo de uma mulher nua, e que não é o corpo de uma mulher qualquer, mas é o corpo da própria mãe, então, a partir daí, surge a angústia de castração. Né? Mas é importante que lembrar que essa angústia de castração, ela não é efetivamente sentida pelo menino. Ela não é efetivamente sentida pelo menino. Pois essa angústia de castração, ela é inconsciente. Né? Porque essa angústia não deve ser... Nós temos uma pergunta aqui da Valéria Ragoni, que ela colocou assim: a psicanálise pode afirmar que existe mulher estruturalmente perversa? Vamos trabalhar aqui. Segura essa pergunta para mim. Obrigado, Valéria. Então, para explicar a perversão, vamos pensar nessa questão do cliente. Né? Então, a angústia de castração, convém esclarecer, ela é efetivamente sentida pelo menino, ela não é efetivamente sentida pelo menino. Por quê? Porque é algo inconsciente. Essa angústia, ela não deve ser confundida com essas angústias que observamos nas crianças sob forma de medo, sob forma de pesadelo. Né? Esses distúrbios não passam de manifestações de defesas contra o caráter, podemos dizer, de caráter intolerável da angústia inconsciente. Uma angústia vivenciada, ela pode ser, por exemplo, uma defesa contra essa outra angústia, não vivenciada e inconsciente, que chamamos de angústia de castração. Para responder a pergunta da Valéria sobre a questão da estrutura perversa, o que é que causa uma estrutura perversa? Lacan vai falar que o fetichismo, né, é o paradigma, fetichismo é o paradigma de toda a estrutura perversa. Né? Porque quando nós saímos do complexo ético, o complexo ético são modos de lidar, né, as estruturas clínicas, neurose, perversão e psicose, são modos de lidar com o complexo de ético, complexo de castração, são saídas. Quando eu saio do complexo de ético, complexo de castração, eu saio neurótico ou eu saio perverso. O que é a perversão? A perversão significa, nesse momento aqui, eu falei da criança, significa que nesse momento, quando o menino se depara com o corpo nu da mãe, o que é que acontece? O neurótico, ele se angustia. Minha mãe é castrada. As mulheres mais velhas são castradas, eu posso ser castrado também. E aí, o complexo de ético, que é o desejo incestuoso pela mãe, o que acontece? A partir dessa visão do corpo nu da mãe, que ele percebe que a mãe é faltosa, que a mãe tem uma ferida na perna, que lhe falta algo, e ele começa a se angustiar e começa a se lembrar das vozes dos pais, dos parentes não faz isso, e aquele momento autoerótico, onde a criança começa a se tocar, e aí o menino, peixe tua pinta, o menino dele fazer, e aquilo ele vai crescendo, porque ele vai percebendo que as amiguinhas também não têm o pipi, mas ele acredita que um dia vai crescer. Só que o que acontece? Quando ele se depara com o corpo das mulheres mais velhas, quando ele vê as mulheres mais velhas, e vê que as mulheres mais velhas vão ter filhos, mas a angústia de castração, a urgência de castração, surge a partir do momento que ele percebe que a mãe é castrada. Mamãe é castrada, então eu posso ser castrado também. E aí tem um interditor que é o pai. E aí ele começa a pensar entre o amor nascido pelo pênis e o amor incestuoso, esse desejo incestuoso pela mãe, que é o ético. O menino abandona a mãe, né, e escolhe ficar com o seu pênis. E o que é que acontece, Valéria, com a estrutura perversa? O perverso, a gente chama denegação ou negação. Né?
denegação do nome do pai. O perverso, quando ele se depara com a mãe, com o corpo nu da mãe, ele não aceita, ele nega, não, minha mãe não é castrada. E aí ele começa a ter o quê? Colocar objetos fetiche, no lugar dessa falta da mãe, porque ele denega, ele não aceita que a mãe é castrada. E aí ele coloca um véu, lá que a gente chama de véu, uma cortina, e objeto, além desse nada, desse vazio. Então, isso está. Porque Lacan diz que vai dizer que o fetichismo, o fetichista, né, seria o paradigma de todas as perversões. Então, nesse contexto complexo de ética, dessa angústia de castração, o neurótico vê e se angustia e poupa o seu pênis. Se distancia do amor primeiro, que é a mãe, para conservar seu pênis. O perverso, a estrutura perversa, não, ele denega, ele não aceita. Eu não aceito que minha mãe é castrada, eu não aceito que a mãe não tem um pênis. Então ele vai colocar objetos, né, objetos, como se fosse para tamponar essa falta desse pênis. Que Freud vai dizer que não é um pênis qualquer, mas é um pênis valioso. Seria o pênis da própria mãe. Tá claro, né? Então isso seria o pivô de toda a estrutura perversa. Porque o perverso quer ter o gozo do outro. Né? Então, isso é muito interessante nós entendermos isso, essa estrutura perversa. Então, o que explicaria melhor seria isso, esse desejo perverso de colocar, né, dentro do desejo do outro. Porque ele não aceita que sua mãe é faltosa. E ele quer tamponar isso tendo objeto de desejo do outro. E ele coloca sapato, coloca objeto, colecionador, várias coisas com uma forma de negação, por isso chama da perversão negação ou denegação do nome do pai. Dessa falta, dessa castração, ele não aceita. Né? Eu para entender, Valéria, coloque qualquer coisinha aí para a gente explicar. Então, a estrutura perversa pode estar até. Geralmente, a estrutura perversa está mais do lado do homem, né? A histeria está mais do lado da mulher, do lado da mulher do homem. Mas hoje não existe mais isso. Hoje está tudo. Vai depender da estrutura, e para isso é importante nós entendermos, trabalharmos a estrutura clínica, entendermos as entrevistas preliminares, para entender se esse paciente é um perverso, mesmo porque o perverso ele não busca análise, mas apenas neurótico com fantasias perversas, porque o perverso mesmo ele não busca análise, e o que nós sabemos sobre a perversão é mais sobre literatura, porque um perverso nunca entrou em análise. Então, a frase que diz, quando o perverso busca um analista, é porque ele errou. Quando o perverso bate na porta do consultório do analista, é porque ele errou de porta. Se ele voltar, é porque ele quer perverter o analista. Certo? Então, apenas existe neurótico com fantasia perversa. Mas o perverso propriamente dito não existe. Então, o nascimento da perversão está bem aí. Segundo Lacan, o fetichismo seria o paradigma de toda a perversão, que é esse momento em que a criança vê o corpo nu da mãe, o neurótico, que nós estamos falando aqui da castração, se angustia. Daí surge a angústia de castração. O perverso, ao ver o corpo da mãe, ele nega, ele não aceita, ele denega, e ele vai colocar objeto como forma de tamponar. E aí Lacan vai chamar do véu, né, que ele coloca objeto para além, né, desse nada. Aí que vai todas essas estruturas que nós entendemos sobre perversão, né, que é o sadomasoquismo, é o voyeurismo, o exibicionismo. Então, tudo está atrelado com perversões. Certo? Então, o complexo de Édipo é isso. Então, com o término do complexo de castração, o que acontece? Quando o menino termina o complexo de castração, lembrando que isso essa angústia, esse caráter da angústia, ele é algo inconsciente, porque nós falamos sobre o momento de castração, quem não participou no momento, nós lembramos que em psicanálise o conceito de castração não corresponde à questão da mutilação, né, a mutilação dos órgãos sexuais masculinos, mas sim uma experiência psíquica, né, completa, que é inconscientemente.
e que é vivida pela criança por volta dos 5 anos de idade. E aí nós estudamos isso no pequeno Hans, o menino, né, que Freud descobriu por acaso durante o seu trabalho, o menino do pequeno Hans, o pequeno Joãozinho, e a partir daí ele nomeou como complexo de castração em 1908. Porque o aspecto essencial da experiência, essencial dessa experiência de castração, consiste no fato de que pela primeira vez a criança ela reconhece, né, ela reconhece ao preço da própria angústia a diferença anatômica entre os sexos. Porque toda criança acredita que o órgão peniano é um órgão universal. Certo? No primeiro momento, o que é que acontece? Toda criança acredita, né, na presença, na universalidade do pênis. Todo mundo acredita que todo homem acredita que a menina e a amiga dele estão pênis, todo mundo estão pênis. Até ele se deparar com o corpo nu das mulheres mais velhas e principalmente da própria mãe. Quando ele se depara com a mãe no despida, ele percebe minha mãe é castrada e eu posso ser castrado também. E aí entra o amor de piano. Esse amor, entre o amor nascido pelo pênis e o amor incestuoso pela mãe, o menino faz o que? Escolhe o pênis. Então, no primeiro tempo, o que é? É a universalidade do pênis. Todo mundo tem um pênis. No segundo tempo, o pênis ele é verbalmente ameaçado pelo pai. Não faz isso, que é aquela relação alterótica, o pai ou os familiares. No terceiro tempo, esse pênis é ameaçado pela visão do corpo nu da mulher. Quando ele percebe o corpo nu da mulher, não de uma mulher qualquer, mas da própria mãe, e aí a partir daí é que vai surgir o quê? A angústia de castração. E aí no quarto tempo, quando ele percebe, olha, vários corpos nus, e aí no quarto tempo é que ele vai ter a certeza, a convicção. Minha mãe é castrada. E aí quando ele diz, minha mãe é castrada e eu posso ser castrado também como ela. E aí o menino começa a pensar nisso. E aí, quando ele vê isso, começa a surgir a emergência da angústia de castração. Certo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo. E aí é no quinto tempo final é que a criança começa o quê? Nós falamos do édipo, esse desejo incestuoso pela mãe. No quarto tempo, a criança se separa da mãe. E aí esse desejo, que era dirigido para a mãe, ele renuncia para conservar o pênis, né? Ele é dirigido para a mãe, ele começa a dirigir para outras mulheres. E aí, quando isso acontece, é o fim do complexo de castração e o fim do complexo de Édipo. Estou falando do complexo de castração do menino. E também tem um complexo de castração na menina. Certo? Alguma pergunta, Fabrício? Eu estou deixando aqui um comentário aqui no chat para a Valéria, que a dúvida dela é interessante a gente trabalhar ela mais em outra live, né? A gente abordar mais sobre isso. Sobre essa dúvida dela, é legal para a gente trazer como um diálogo aqui no divã, como um tema mesmo, né? Interessante. Muito boa, Valéria, a sua pergunta. Está falando da estrutura perversa, né? Sim. Da estrutura perversa. Né? O que está a estrutura perversa? Então, a perversão, tanto a neurose, a psicose e a perversão são saídas do ético. São defesas contra a angústia de castração do outro. Né? Então, a pessoa se defende, ou eu saio neurótico, ou eu saio perverso, ou eu saio psicótico. Dentro dessa castração, dessa negação do outro, da falta do outro, dessa angústia. Então, isso é muito interessante. Eu poderia falar sobre perversão, neurose e psicose, né? Que seria para explicar melhor essa questão sobre... Mas, em síntese, podemos dizer que o fetichismo seria o paradigma de toda a estrutura perversa. E é o que Freud fala, que quando a criança se depara com o corpo nu da mãe, o neurótico sente a angústia diante do corpo nu da mãe, e ele começa a pensar, minha mãe é castrada, eu também posso ser castrado.
Já o perverso não. O perverso ele nega, ele renega, ele denega, ele não aceita a falta no outro, ele não aceita que sua mãe é castrada, ele não aceita isso. E aí ele vai colocar vários objetos como maneira de taponar essa falta no outro, esse furo no outro, né? Então isso é interessante, ele colocar nesse lugar do nada, certo? Então isso aí mais ou menos te daria a estrutura perversa. Vamos lá? O que mais, Fabíola? Então, isso seria o complexo de castração. Né? No menino, também tem um complexo de castração na menina. Né? Lembrando que o complexo de castração na menina, vou falar um pouco reduzidamente. Né? O que acontece com a menina? Na menina também, assim como no homem, a menina acredita que o pênis é algo universal, que o clitóris dela vai crescer. Né? E aí, na menina, diferente do homem, nesse momento, não existe uma ausência de ameaças verbais, existe a ausência de ameaças verbais. No menino não existe, existe sempre ameaça verbal, porque o pênis é verbalmente ameaçado pelo pai. Na menina existe essa ausência de ameaça verbal. No segundo tempo, diferentemente do menino, porque no segundo tempo, o menino, o pênis é verbalmente ameaçado pelo pai. No segundo tempo da menina, a menina visualmente ela é comparada ao pênis, ela vai comparar o pênis com o clitóris. E ela vai perceber que o clitóris é inferior. E aí tempo, no terceiro tempo, no menino, o pênis é ameaçado pela visão do corpo nu da mulher. Na menina, ao contrário. No terceiro tempo, a menina, ela podemos dizer que no terceiro tempo, ela já sabe que a mãe é castrada. E aí a menina vai dizer, fui castrada como ela. A menina começa a pensar, fui castrada como ela. E aí, ao contrário do menino surge a angústia de castração. Na menina, ao contrário, surge a inveja do pênis. E aí, surgindo a inveja do pênis, surge também o ressurgimento do ódio. Certo? Então, a menina vê que a mãe é castrada, que a mãe não tem um falo, e aí ela começa a ter raiva da mãe, e aí começa a se aproximar do pai, porque essa aproximação é movida pelo amor e pela inveja. Porque o que ela quer ter também, ela quer ter aquilo que o pai tem e quer que o pai dê a ela. Certo? E aí o tempo final, ao contrário do menino, que no menino, quando se separa da mãe, o seu desejo passa a ser dirigido para outras mulheres, que aí surge o fim do complexo de castração e o fim do complexo de Édipo. Na menina é o contrário. A menina se separa da mãe e aí o desejo dela passa a ser voltado para o pai e para outros homens. Né? E aí na menina surge o fim do complexo de castração e o nascimento do complexo de Édipo. Certo? Então isso é interessante, muito interessante. Então é mais ou menos essa colocação que eu gostaria de frisar em poucas palavras. Porque tanto para o menino como para a menina, o pênis é um atributo universal. Né? Então, isso verbera tanto dos dois lados. É interessante, né, José Aldo? Porque o menino ele vai sair do complexo de castração e também do fim do complexo de Édipo. E a menina vai sair do fim do complexo de castração e vai nascer o complexo de Édipo. Então é interessante isso. A gente poderia comentar isso posteriormente mais aprofundado, né? Lembrando que aqui a gente está só em conversações, que aí vai dar muito tempo para a gente entender essa máquina, esse amor, o amor da mulher, diferente do amor do homem. A mulher não existe. E Lacan vai falar sobre esse tema, a mulher não existe, e assim sucessivamente. A gente pode falar sobre isso. Porque quanto o homem tem angústia, a mulher não. A mulher, vamos ter medo da angústia de castração, a mulher tem medo do desamparo. Né? A mulher tem medo de perder o objeto amado. O homem não, tem angústia de castração. Já tem um superior tirante e a mulher quase não tem.
O único medo que a mulher tem é o medo de perder o objeto amado, esse medo de desamparo. Enquanto o homem tem medo da angústia de castração, a mulher tem medo do desamparo. Então é isso, Fábio. Então, isso é importante. Porque na menina, é interessante que a menina ela foi sempre castrada. Porque a mulher, ela não precisa, ao contrário do homem, a menina não precisa de uma fantasia de castração. Porque uma vez que ela já veio ao mundo castrada nessa qualidade de mulher. Então, porque no menino, não. O menino entra o amor. O menino entra o amor tudo pela mãe. O menino abdica desse amor e escolhe seu próprio pente. E ele vai buscar a mãe sempre nessas outras mulheres. Porque na menina, o que acontece? O complexo de Édipo teria uma formação secundária. Que seria precedido e preparado podemos dizer, pelas sequelas do complexo de castração. Então, o complexo de Édipo e o complexo de castração, podemos dizer aí que há uma oposição fundamental entre os dois sexos, enquanto o complexo de Édipo no menino naufraga, do menino naufraga sob o efeito do complexo de castração, o da menina é possibilitada e introduzida pelo complexo de castração. Em contradição, se esclarece isso, entendeu? Então, é diferente. Enquanto sai, terminou o complexo de castração, é o fim, no final, separação da mãe, desejo de dirigir para outras mulheres, fim do complexo de castração e fim do complexo de Édipo. Na menina, não. Separação da mãe, desejo voltado para o pai e para outros homens. Aí o fim do complexo de castração e o nascimento do complexo de Édipo. Então, essa seria a máquina, podemos dizer, da relação do complexo na menina, que eu poderia trabalhar posteriormente. Então, é importante entender que a menina, né, ela ama primeiro a mãe. Só que quando ela percebe que a mãe é castrada, que a mãe é faltosa, aí ela busca o pai. Esse amor pelo pai é também um amor e também esse amor vem carregado também de inveja. É um amor carregado de inveja. Certo? Uma pergunta, Fabiola? A Valéria só retornou, ela agradeceu e retornou a pergunta dela aqui. É possível a mulher ser estruturalmente perversa? Sim, como eu falei, a perversão vai dar a partir do mesmo momento que da saída do Édipo, né? Se ela denegar essa falta do outro, né? Não aceitar que o outro é castrado, que o outro é faltoso, e colocar o objeto no lugar dessa falta, né? Fetichista, então ela pode ter uma estrutura perversa. Lembrando que a perversão está mais relacionada com o homem mais do que com a mulher. Mas isso não significa que não exista mulher perversa. Entende, Fabrício? Então, não tem. O que vai delimitar, o que vai dizer se alguém é perverso ou não, é como ele sai, né? Como ele sai do Édipo, dessa três estrutura, né? Como ele se sai. Ele é neurótico, é perverso, e é a partir desse momento é que ele vai ser definido. Né? Ele é estrutura perversa, ele é neurótico, se ele é perverso, se ele é psicótico. Então, são três maneiras, né, de sair do Édipo. Ou eu saio do Édipo neurótico, ou eu saio do Édipo perverso, ou eu saio psicótico, porque são três maneiras de se defender da falta do outro. O neurótico pela angústia de castração, o perverso pela denegação e o psicótico pela fusão do outro pai. Então, são três respostas, são três saídas, né, dessa estrutura do Édipo e da castração. Então, aí
vai depender dessa saída. Como é que eu me defendo? Como é que eu me defendo do Édipo? Como é que eu me defendo da castração? Entendeu, Fabio? Aí poderia falar sobre. Aí foi para falar, nós falamos, seria para entender melhor, Valéria. A gente tem que falar sobre a questão de estruturas clínicas. O que seria de estrutura clínica, neurose, perversão e psicose. E aí a gente poderia falar sobre essa estrutura clínica. Aí sim, aí você ia entender toda essa máquina melhor. Porque tudo depende de uma estrutura, de como eu saio do ético, de como eu saio da castração. Certo? Porque o que é importante nós entendermos, que é uma coisa que eu me lembrei aqui agora, que, por exemplo, a neurose, existe três estilos, Valéria, de negar a falta no outro. Nós temos a neurose, nós temos a perversão e nós temos a psicose. Então, são três estilos de negar a falta no outro, porque a falta é o que funda a estrutura da neurose, produzindo um deslocamento e uma condensação. E é aí que produz o sintoma. A falta não pode se tornar consciente nesse sentido, porque produz a angústia. E aí, na neurose, é a angústia de castração que produz recalque. Né? Na psicose já é o contrário. Né? Na perversão é o contrário. Porque na neurose, o mecanismo de defesa é o recalque. Na perversão, é a negação ou denegação. Certo? Então, isso é importante. E é isso que vai dar a estrutura da neurose, a estrutura da perversão. Porque podemos dizer assim, que na relação do sujeito com o outro, o que é que acontece com o perverso? O perverso ele se identifica com esse desejo do outro para garantir, porque assim ele garantirá o próprio gosto do outro. Porque no perverso, o lugar do outro, né, é ocupado pelo próprio sujeito. Por isso que Lacan vai chamar o véu, que o véu seria o lugar onde se projeta essa imagem fixa do falo simbólico. E aí o perverso vai dizer, a mãe tem o falo. Então é muito interessante. A gente poderia pensar em toda a estrutura do perverso. Porque segundo Lacan, Valéria, acrescentando o fetichismo, que ele vai dizer que o fetichismo seria o paradigma de todas as perversões, ele vai dizer que o fetiche é, portanto, uma defesa contra a angústia do desejo da mãe. E é por isso que o perverso, ele sempre coloca uma proteção, né, diante desse perigo de ser engolido pelo desejo insaciável do outro. Porque na perversão, Valéria, trata-se para o sujeito de esconder, de negar, denegação, essa falta fálica da mãe. A mãe não tem um pênis, a mãe é faltosa. Então ele denega, ele esconde. Por isso Lacan coloca um véu. Aí tem um sujeito, um véu, aí tem um objeto, além desse objeto, é o nada. Porque o fetichista, o fetiche, ele recusa, né? Ele esconde essa falta fálica da mãe. Porque o véu, o que é esse véu? Ele esconde o nada, que está para além do objeto, enquanto o desejo do outro. E aí que ele vai pensar, a mãe não tem um falo. E aí ele nega, eu não aceito que minha mãe não tenha um falo. Ele vai colocar objetos para substituto, para tamponar esse furo na mãe. E é isso que é o motor da estrutura perversa. Então, se acontece isso, se ele saiu, se ele denega essa falta, se ele denega, ele fiz essa
defesa contra a própria angústia do desejo da mãe, então ele denega, ele esconde essa falta no outro, colocando vários objetos para tamponar esse furo, então ele é um perverso. Porque diante da falta do outro, diante do corpo nu da mãe, o que é que o neurótico faz? O neurótico se angustia. Eu amo minha mãe, mas eu me angustio porque eu vejo que ela é faltosa, ela é castrada, eu também posso ser castrado. Já o perverso não. Ele nega, ele não aceita que a mãe não tenha o pênis do falo. E ele vai colocar vários objetos, né, para tamponar, porque ele recusa isso, ele não aceita isso. E aí lá Freud vai dizer que não é um pênis qualquer, mas é um pênis precioso, é um pênis da própria mãe. E aí ele vai colocar colecionador, por exemplo, de sapatos, uma série de coisas colocando. Só que isso também é inconsciente. Certo? Eu creio que deva ter respondido um pouquinho da pergunta aqui da Valéria. E vamos pensar, Valéria, de trazer futuramente, falando aqui sobre as estruturas clínicas novamente. A gente já veio abordando elas aqui ao longo do percurso do Além do Divã. A gente vem sempre falando um pouquinho sobre neurose, sobre psicose, prevenção, nos temas que a gente vem trazendo. Semana passada a gente trabalhou o nome do pai, se você puder dar uma passadinha por lá, o conteúdo está salvo aqui, está muito bom, está recheado de informações. Também tem outros. Perfil pessoal de José Aldo, tem muitas lives salvas que a gente trabalhou também antes de fazer esse perfil aqui do Além do Divã. A gente está trabalhando por lá, e como é recente esse perfil aqui Além do Divã, as outras estão salvas lá, também estão salvas no nosso canal lá no YouTube, Além do Divã. Se você tiver interesse, também pode passar por lá e acompanhar o conteúdo de lá. Tem alguns convidados também que ajudaram a trabalhar alguns temas. E vamos pensar de trazer a sua dúvida aqui como tema do trabalhar, né? programa. Né, Giselda? Trabalhar com perversão, quer saber mais um pouco sobre perversão, pode se aprofundar nisso. Porque o tema hoje eu coloquei só uma miscelânea sobre o que seria a cultura perversa, porque o tema hoje é castração e também tem a ver nesse momento, né? Quando um complexo de castração, né? Esse quando a criança percebe que a mãe é castrada, eu também posso ser castrada. Vem aqui que eu acho importante na prevenção. A criança percebe que a mãe é castrada e aí ele também diz que eu posso ser castrado. Eu posso ser castrado como ela. E aí o menino, aí a partir daí surge a angústia de castração. Já na perversão, não. O menino vê que a mãe é castrada, mas ele não aceita, ele denega. Né? E aí, no lugar de sintoma, ele coloca objeto. Enquanto o neurótico recalca, surge o sintoma, o perverso ele coloca objeto fetiche para substituição, tamponar essa falta no outro, esse furo no outro. E ele quer ser sempre esse objeto do gozo do outro. Certo? Excelente live hoje, falando sobre o que é o complexo, o que é castração e psicanálise, o que é complexo de castração. E esperamos que você também, que vá passar por aqui ainda, que já passou, que vai rever nossa live, e quem ainda vai assistir, que possa deixar também um comentário, a dúvida, a sugestão. E a gente ainda vai até divulgar aqui no canal que a gente encerrou o curso que a gente estava em aberto, né, José Aldo? Semana passada, no sábado, e já estamos pensando em abrir um novo curso, pensando em sintoma, estamos aqui ainda discutindo como é que vai ser o tema, mas deixando aqui uma deixa para quem está curioso. Sintoma, né? O sintoma é fácil ou as faces do sintoma. Esses dois tem que estar organizados. Colocou lá as faces do sintoma. Ou o sintoma e as faces. E a gente agora vai organizar só qual vai ser o dia. Né? A gente vai começar esse novo curso, falando sobre os sintomas.
Previsão de iniciar, gente, em outubro. Caso você tenha uma ideia de outubro, novembro, tiver com bastante ansiedade para ver o curso iniciar mais rápido, pode sentir à vontade. Nós também vamos divulgar aqui um card no canal para fazer uma enquete sobre qual data é melhor para vocês, para a gente poder iniciar também. Tudo uma parceria entre quem entra no grupo de estudo, né, José Alda? E se você quiser participar, tiver interesse de conhecer mais sobre a psicanálise, a gente está com esse novo curso em aberto, vamos começar a trabalhar na divulgação nas próximas semanas, organizar os materiais de divulgação para já também iniciar as divulgações de nossos perfis, tanto aqui no canal do Divan, quanto nas nossas redes pessoais. E se você quiser, nos procure, deixe sua dúvida, pergunta. Tem uma sugestão de tema que você quer ver a gente trabalhando, fique à vontade para deixar a sua dúvida aqui no chat, no comentário, que a gente vai apreciar com carinho para trazer aqui o melhor para vocês aqui no Além do Divã. José Aldo, pode ficar à vontade para entrar nas considerações. Eu estarei também administrando aula no dia 28 de outubro, dia 4 de novembro e dia 11 de novembro, na orla, sobre tema sobre melancolia. Fazer dar o estudo sobre melancolia, falar sobre a introdução da melancolia, a diferença entre melancolia e depressão, trazendo alguns casos clínicos, né? Quem quiser participar, esse curso vai ser na orla, né? E sinta-se à vontade. E o nosso curso que nós vamos administrar também, que é o Sintomas do Asfácio, o Asfácio dos Sintomas, e sinta-se à vontade para perguntar, e espero que tenha respondido, né, a pergunta de Valéria, porque aqui o tema é sobre castração, mas o importante é que ela entenda que nesse quarto tempo tem muito a ver com essa castração, porque o perverso ele denega, ele nega, ele não aceita que a mãe é castrada. Já o neurótico não, o neurótico ele se angustia, surge a angústia de castração. Então ele abdica do amor incestuoso pela mãe para direcionar esse amor para outro, enquanto o perverso coloca vários objetos para tamponar essa falta do uso. Petlaca vai dizer que o fetiche seria o paradigma de todas as perversões. E é isso, e quanto mais quero agradecer a Fabiola, mais uma vez parabenizá-la, né? Por ter passado no vestibular de filosofia. Seja bem-vindo ao mundo da filosofia. E quero parabenizar você que esteve conosco até esse momento, até agora. E sinta-se à vontade para perguntar, para questionar. Valéria, muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado mesmo. E quero agradecer a todos que passaram e os que ainda não passaram. Vai ficar gravado. E qualquer coisa, pergunte e venha participar do nosso curso. Se você quer aprender mais sobre psicanálise, quer conhecer mais sobre psicanálise, nos procure, tá bom? E quanto mais, Fabíola, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Só lembrando que agora, sexta-feira, nós também estaremos pelo Instagram da Orla em conversações sobre Lacan, com o doutor Eduardo Liavi, José Aldo, e os professores e psicanalistas também membros da Orla, e você também é convidado a passar por lá. E nos aguarde que quarta-feira a gente também está novamente aqui no Além do Divã e acompanhe que nós iremos divulgar o nosso card durante a semana. Boa noite a todos, né, José Aldo? E esperamos no curso. Esperamos você no próximo curso, porque não... assim como esse que encerrou agora, o próximo está recheado de conteúdo psicanalítico que José Aldo está ministrando aqui. Excelente. Todo esse percurso já está praticamente 2 anos, né, José Aldo, ministrando o curso de psicanálise. Aliás, está dentro dos 3 anos já, que é desde 2021. Estamos chegando aqui a 3 anos de curso, riquíssimos aqui em conhecimentos de psicanálise, e você é o nosso convidado especial a participar. É verdade, um ano além do Divã. Não é isso, gente. Sinta-se à vontade para nos perguntar, nos procure.
Nós estaremos sempre por aqui toda quarta-feira. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.